Olá, queridos alunos, queridos e queridas, né? Alunos do terceiro ano, alunos e alunas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Bem, hoje nós vamos dar continuidade, né? Mas antes da gente continuar, vou só relembrar aqui um pouquinho do que a gente viu na aula passada, né? E falamos sobre as paisagens, os tipos de paisagens, né? E os elementos que fazem parte dessa paisagem, né? A gente sabe, tem o conhecimento de que paisagem é tudo aquilo que está, né, ao alcance dos nossos olhos, é aquilo que a gente vê, que está ao nosso redor, né? E que a gente ouve, a gente sente o cheiro das coisas, né? E tudo isso faz parte de uma paisagem, né? E como é que essas paisagens são classificadas, né? Elas podem ser naturais, que é aquela onde o homem não fez a sua intervenção de forma nenhuma, ela está lá intacta, né? Não tem a mão do homem naquela, é a própria natureza que se própria produz essa paisagem, né? É ela que cria, o homem não tem nenhuma ação nessa paisagem natural, não tem intervenção do homem. Tudo que está lá foi a própria natureza que construiu, certo? Aí a gente viu, né, que essas paisagens, né, como as florestas, onde tem uma imensidão de plantas, né, que é a vegetação, os desertos, as ilhas, as montanhas, né, e essas paisagens naturais, elas são conservadas, né? Não tem a ação do homem porque elas são muito difíceis de terem acesso a elas, né? Justamente por isso, por essa dificuldade do homem penetrar nesse tipo de paisagem para modificar, devido à dificuldade dele ter acesso, elas continuam intactas, né? Preservadas. A gente viu alguns exemplos, né, de algumas paisagens, e as naturais, e as antrópicas, né? Que a gente pode dizer que são as paisagens que são modificadas com a intervenção do homem, que ele vai lá e constrói, né, por conta da necessidade da sobrevivência, ele vai lá e naquele espaço natural, ele transforma aquele espaço colocando os elementos culturais, né? Que a gente também viu, né? Os tipos de elementos culturais e os elementos naturais. Os naturais a gente já sabe, é que vem da própria natureza, né? E os culturais são aqueles que o homem coloca naquele espaço, né? Que ele fez a sua construção, construiu uma ponte, construiu uma casa, construir um prédio, cercas e o que mais for necessário para que ele possa modificar aquele ambiente para a sua sobrevivência. A gente sabe que muitas vezes essa modificação atrapalha, né? Prejudica aquele espaço quando o homem não sabe agir da forma correta. Então, assim, as paisagens, elas podem ser as antrópicas, classificadas em antrópicas, onde o homem intervém, né, faz a sua modificação, e as naturais, onde a própria natureza que se encarrega de construir, né, os elementos que tem, né, nesse espaço, certo? E aí, então, a gente vai aqui dar seguimento ao nosso assunto, né, falando sobre a importância das paisagens naturais, né? Que importância tem essas paisagens? Vamos ver, né? Vamos fazer a leitura desse texto aqui, dessa informação, e aí vocês acompanham, tá certo? No livrinho de vocês depois podem fazer a releitura do texto para poder responder as questões, tá bom? Então, vamos lá. A importância das paisagens naturais. A preservação da natureza é muito importante para a sobrevivência de animais e plantas. Então, se a gente não preservar, vai acabar prejudicando, né, a cadeia alimentar, né,
E por isso que é importante a gente dar importância a esses espaços, né? Cuidando desses espaços. Sem um ambiente adequado, muitos seres não encontram condições de temperatura e nem alimento e água para sobreviver. Por isso que tem que ser preservado esses espaços, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que pensar nos animais, né, que são os seres que vão precisar desse ambiente adequado. Porque se não tiver condições, boas condições, eles não vão conseguir se adaptar e nem sobreviver nesse lugar. Uma das principais consequências de alterações ambientais é o risco de extinção de animais. Então, se o homem destrói aquele determinado espaço, né, aquele determinado ambiente, aquela determinada paisagem natural, ele vai estar desambientando os animais, né? Aquele animal que se adapta àquele espaço, àquele local determinado, ele não vai conseguir sobreviver em outro lugar, né? E aí vai acabar acontecendo o quê? A extinção, né? Vai acabar, esses animais vão deixar de existir, vão ficar só na memória, nos desenhos, né? Então, outros vão conseguir sobreviver, vão tomar o espaço de outros seres, né? Plantas, animais, vão ter que se adaptar em outros locais, né? E vão ser considerados o que a gente chama de intrusos, né? Porque ali não é o habitat dele, mas devido a ele ter sido expulso do seu habitat natural, ele foi procurar outro espaço, né? Quando um animal está sob risco de extinção, é porque existem poucos da mesma espécie vivos, né? Quando isso acontece, é porque existem poucos, está em risco. Tem poucos animais daquela espécie, ou vegetais. Nesse caso, se nenhuma medida de proteção for tomada, a espécie pode desaparecer do planeta. Né? Então, existem aí os órgãos, né, de proteção aos animais, aos vegetais, para que não se acabe a espécie daquele tipo de animal ou vegetal. No Brasil, muitas espécies correm risco de extinção. Veja a seguir algumas delas. Aí nós temos aqui 4 espécies, né, de animais, cada uma diferente. E essas aqui estão em risco de extinção, né? Aí nós temos aqui, atualmente, as araras azuis estão ameaçadas de extinção devido ao desmatamento e à caça ilegal. Além do homem fazer essa derrubada da árvore, né, fazer o desmatamento, também existe a caça, as pessoas que caçam esses animais para poder pegar a pena, dependendo do animal, né? Fazer com a pele do animal bolsas, cintos, né? Vocês já estudaram sobre isso e entendem o que é que acontece quando o homem caça os animais, o que é que ele quer, né, com isso. Nós temos aqui também o desmatamento da Mata Atlântica, põe em risco de extinção as 4 espécies de mico-leão. Eles precisam da mata preservada para sobreviver. Então, eles também estão em risco de extinção. Por quê? Porque tem poucas espécies desses animais. E se não houver essa preservação, né? A gente até falou na nossa aula de história sobre preservar os patrimônios, né? Patrimônios históricos, a gente tem que preservar, né, a Mata Atlântica também, né? A gente pode considerar como um patrimônio, né? Então, se houver o desmatamento, isso aqui vai acabar prejudicando essa espécie, né? O mico-leão. Nós temos aqui também, em razão também do desmatamento, né? Porque quando acontece o desmatamento, o animal perde o seu habitat, não tem aonde o alimento que ele necessita, né, para sobreviver, então vai acabar sendo extinto, vai deixar de existir.
Então, em razão do desmatamento das áreas em que vivem, os lobos-guará, é outra espécie, né, têm sido vítimas de atropelamentos. Eles saem, como eles o espaço deles foi destruído, eles saem, né, de onde eles estão e acabam sendo atropelados, né, nas rodovias e, passaram a ser considerados animais ameaçados também de extinção, né. Isso acontece muito, a gente vê muito assim, reportagem, né, que isso acontece, os animais que são atropelados por conta disso. Então, por que isso acontece? A ação do homem, né, de forma errada, acaba prejudicando, né? O homem não tem esse pensamento, né, de que isso pode acontecer, e ou até tem, né, mas não leva muito em consideração. Aí nós temos aqui, por último, a onça pintada, né? É um dos maiores felinos do mundo. Em algumas partes do Brasil, o animal já é considerado extinto em consequência do desmatamento, avanço das áreas de plantio, caça e construção de cidades. Vocês viram que todos eles aqui, né, a consequência, a causa, melhor dizendo, a causa da extinção, deles estarem sendo ameaçados de extinção, é o desmatamento, né? Aí a causa é o desmatamento e a consequência dessa ação do homem é a extinção desses animais, né? Acabar a espécie. É isso que pode acontecer se o homem continuar destruindo, né, as paisagens naturais. Aí aqui tem uma perguntinha, né? Você sabia? No Brasil, há atualmente 71 parques nacionais, administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? Aí tem a siglazinha, né? A biodiversidade é onde existe uma diversidade de vida, né? Bio quer dizer o que? Vida. E diversidade, diversas espécies, né? Tanto de animais quanto de vegetais. Então, esse instituto, ele, né, administra esses parques nacionais. E olha aí a quantidade, né, que tem. E, com certeza, nós não conhecemos, não temos o conhecimento deles, né? Sabemos que existem, mas nunca fizemos uma visita, né? Mesmo porque aqui nós temos aqui um no Ceará, não sei se vocês conhecem, a gente vai já ver aqui. Além de ser por esse instituto, né, do Chico Mendes, e também pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente também tem o cuidado de cuidar desses parques nacionais, né? Aqui são uma família, né, visitando, fazendo a visita, conhecendo o que tem lá, né? Aí aqui tem uma placazinha onde diz assim, trilha do Parque Nacional. Então, vocês com certeza já fizeram um passeio, já foram em algum local, né, algum parque aqui na cidade onde vocês moram, né, e conheceram algum parque do Cocó, né, eu acredito que vocês já tenham visitado, né, no Sesc também, ter feito a trilha quando a gente vai, né, fazer as nossas aulas em campo, e aí às vezes a gente vai conhecer o que existe naquele espaço, né, naquela paisagem natural. Muita coisa linda que a gente nem imagina, né, que tem. A natureza, a importância que a natureza tem para a nossa vida, né? E aí ele tem aqui dizendo, em 2017, 10,7 milhões de pessoas visitaram os parques nacionais. Os mais visitados foram, aí aqui nós temos os que foram mais visitados entre esses 10,7 milhões de pessoas, né? Quais foram esses parques? O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. O Parque do Iguaçu, no estado do Paraná. O Parque Nacional do Jericoacoara, no estado do Ceará, que eu acredito que vocês, se não foram, se não conhecem, né, já ouviram falar, né? Parque da Reserva Extrativista Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos 2, né, no Rio de Janeiro. E aqui, por último, o Parque Marinho Fernando de Noronha, arquipélago pertencente ao estado de Pernambuco. Então, assim, alguns
né? São quantos? 71, né? Os mais visitados foram esses aqui, né? Pela essa quantidade de pessoas que foi citado aqui nesse texto. E aí nós temos como atividade de casa, né? Que tem uma questão da página 132, né? E a da página 133. Então, vocês vão responder, resolver, né, essas questões. Uma é a de que modo a preservação das florestas e o fim da caça ilegal podem evitar a extinção de animais, né? O que que pode ser feito para que isso evite que as espécies entrem em extinção? O que pode ser feito? Que ação pode ser feita para que isso não aconteça? Né? Aí vocês vão descrever aí o pensamento de vocês, né? A opinião de vocês, pegando o gancho do que tem também no texto. Vocês voltam no texto e aí vocês aprimoram a resposta de vocês e colocam aí, tá certo? Aí, entre em ação. Olha aí, que legal. O que é que vocês vão fazer? Faça um passeio acompanhado por um adulto no bairro onde mora, observando a paisagem. É importante que sejam verificados todos os elementos presentes. O que você vê de elementos presentes naquela paisagem? Com desenho ou fotografia impressa, registre o local que melhor representa seu bairro no quadro abaixo. Então, assim, a gente sabe que nós estamos num momento onde a gente não pode estar saindo, né? Fazendo esse passeio e tudo, né? Mas vocês podem observar até da casa de vocês mesmos, na rua em que vocês moram, né? Se vocês puderem fazer, quem já estiver saindo, né, de casa, façam essa atividade de acordo com o espaço em que vocês podem observar, certo? Aí ele pede que você registre, né? Faça um desenho ou cole uma imagem desse espaço. Onde você vai também, tá? Pode escrever uma legenda, que espaço é esse, né? Que você visitou, que você conhece. Mesmo que você já tenha, pode ser um que você já conheceu, né? Já foi. Ah, eu já fui naquele, visitei uma praia, já fui no seu bairro, né? Ah, mas eu já fui em outro local. Pode ser também. Aqui ele pede do seu bairro. Se você não conseguir, você vai fazer de acordo com a sua possibilidade, tá certo? Essa foi a nossa aula de geografia sobre a importância das paisagens naturais, né? Vocês vão estar observando essa paisagem, né? E tá colocando aqui que elementos fazem parte dessa paisagem, certo? Então, que vocês tenham uma excelente, façam um excelente trabalho, uma excelente atividade, para que a gente possa ver o quanto vocês estão interessados em fazer todas as questões propostas do livro, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.